Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais uma aula para quem está começando agora, o estudo da Bíblia, o estudo da teologia, o estudo das religiões. E hoje nós vamos abordar na aula um assunto muito interessante e eu recebo muitas perguntas sobre esse assunto. Por que as testemunhas de Jeová não comemoram o dia do nascimento de Jesus, o dia de Natal, e também não comemoram o aniversário? Este é o assunto da aula de hoje. E eu sempre gosto de ler, quando eu vou abordar sobre algum grupo religioso, o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Por quê? Primeiro, nós amamos todas as pessoas, independente de religião. Eu já trabalhei com testemunha de Jeová, já trabalhei com espírita, com católico, tenho até familiares da igreja católica, convivo muito bem com todos eles, sem problema algum. Portanto, toda a nossa abordagem sempre é no campo teológico, no campo das ideias, nunca pessoal, tá bom? Nada aqui é ofensivo. É sempre dentro do campo das ideias e com provas documentais. Então vamos ver o que diz o artigo? Diz o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Todo homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular. Então tá aí registrado. Estamos aqui num país onde a nossa Constituição, a nossa Carta Magna nos dá esta liberdade. Que bênção! E o próximo artigo que eu quero ler é das próprias testemunhas de Jeová, da liderança das testemunhas de Jeová. Vamos observar? Diz assim o texto: a Igreja Católica ocupa a posição muitíssimo significativa no mundo e afirma ser o caminho da salvação para centenas de milhões de pessoas. Qualquer organização que assuma tal posição deve estar disposta a ser esmiuçada e criticada. Todos que criticam têm a obrigação de ser verdadeiros na apresentação dos fatos e justos e objetivos na avaliação dos mesmos. Então isso está na revista Despertar, uma publicação das Testemunhas de Jeová. Então, se você é uma testemunha de Jeová, é só trocar ali Igreja Católica e colocar Testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová dizem ser a única religião verdadeira, o único caminho verdadeiro. Fora do grupo não existe salvação. Então, pegando o mesmo texto das testemunhas de Jeová, onde elas colocam a Igreja Católica, que é verdade, a Igreja Católica diz a mesma coisa. Então, assim como as testemunhas de Jeová têm o direito de examinar outras religiões, nós também temos o direito de examinar o que ensinam as testemunhas de Jeová. Lógico, sempre com provas documentais. Precisamos tratar com seriedade, tá bom? Então é nada pessoal, sempre no campo das ideias e com provas documentais. Não sei se você está conseguindo ver bem aí, mas essa imagem foi da última celebração do Natal, em 1926. Fora essa imagem, veja que interessante esse texto publicado na revista Sentinela, publicação das Testemunhas de Jeová, quando elas comemoravam o Natal. Desde que a celebração do nascimento do Senhor não é matéria de designação divina ou obrigatória, mas simplesmente um tributo de respeito a Ele, não é necessário saber exatamente o dia. Podemos nos alegrarmos com o mundo civilizado na celebração do grande evento, no dia que a maioria celebra a data, o dia de Natal. Então tem aí a prova documental para você de que as testemunhas de Jeová comemoravam o Natal.
A proibição ocorreu em 1926. Toda a diretoria das Testemunhas de Jeová reunida, inclusive o seu segundo presidente. Lembra do segundo presidente? Olha aí, Joseph Rutherford. Foi o segundo presidente das Testemunhas de Jeová. Ele está lá naquela comemoração, naquela foto. Interessante que ele foi o que escreveu aquele livro, Milhões que Agora Vivem Jamais Morrerão. Foi traduzido para 30 línguas, 3.500.000 exemplares. Olha que tiragem! E neste livro, o Rutherford, que foi o segundo presidente das Testemunhas de Jeová, o primeiro foi o fundador, o Charles Taze Russell. Ele fundou o movimento em 1872. E o segundo presidente, o Rutherford. E nesse livro, Milhões que Agora Vivem Jamais Morrerão, ele diz que Jesus retornaria de forma visível em 1925. E nada aconteceu. Depois ele marcou para 1940. E disse, até registrou, que os patriarcas ressuscitariam, e ele comprou um palacete em San Diego para receber os patriarcas. Eu tenho até uma imagem aqui. Deixa eu mostrar para você. Olha aí, ó. Palacete em San Diego, chamado Betsarim, Casa dos Príncipes em hebraico. Tá aí a ilustração. Ocorre que nada disso aconteceu. E ele foi morar nesse palacete, o segundo presidente, o Rutherford, das Testemunhas de Jeová. Veja que situação. E, como eu já ensinei aqui, ele foi parar na galeria dos falsos profetas, porque a Bíblia é muito clara quando fala em Deuteronômio capítulo 18, versos 21, 22, que se alguém falar em nome do Senhor e não acontecer, esta palavra o Senhor não falou. Não tenha temor desta pessoa. Portanto, ele foi para a galeria dos falsos profetas. Mas esse é assunto de outra aula. Vamos voltar aqui na questão da comemoração do Natal e de aniversário. As Testemunhas de Jeová admitem que não tem nenhum versículo na Bíblia direto proibindo comemorar aniversário ou o nascimento de Jesus. Não tem. Isso aí elas admitem, mas elas utilizam dois textos bíblicos para proibir comemoração de aniversário. Vamos observar? Gênesis, no capítulo 40, versos de 20 a 22. E aconteceu ao terceiro dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos. Ele levantou a cabeça do copeiro Mor e a cabeça do padeiro Mor, no meio dos seus servos, e fez tornar o copeiro Mor ao seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro Mor enforcou, como José havia interpretado. Então veja que não tem nada dizendo aí que é proibido comemorar aniversário. Então, o Faraó comemorava o aniversário dele, era uma prática como nós comemoramos até hoje. Ocorre que ele era um homem do mal. Interessante que nessa festa um foi condenado e o outro não. O outro voltou para sua função. Ele absolveu um e condenou o outro, mas não quer dizer nada. É uma inferência das Testemunhas de Jeová. Mas vamos para o próximo texto? Mateus, no capítulo 14, de 6 a 11. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele, e agradou a Herodes. Por isso prometeu com um juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dai-me aqui, num prato, a cabeça de João o Batista. E o rei afligiu-se, mas, por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse, e mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. Então, com base nesses dois textos bíblicos,
que as próprias testemunhas de Jeová concordam que não tem nenhum texto na Bíblia proibindo comemoração de aniversário, elas utilizam para proibir que os membros do movimento comemorem aniversário ou dia de Natal, e com pena de ser desassociado do grupo, excluído do grupo. A verdade é essa, não pode, em hipótese alguma, comemorar aniversário membro das testemunhas de Jeová. Muito bem. Agora veja que trata-se de duas pessoas que não tinham compromisso com Deus: Faraó e Herodes. Agora, será que tem alguma pessoa piedosa na Bíblia que comemorava aniversário? Vamos verificar? Vamos primeiro para o Antigo Testamento. Jó, no primeiro capítulo, versículo 4. E iam seus filhos à casa um dos outros, e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Então veja que a maioria dos estudiosos da Palavra de Deus, dos intérpretes das Sagradas Escrituras, concorda que ali os filhos de Jó comemoravam o aniversário. Essa é uma referência à comemoração de aniversário de uma família piedosa, pelo menos Jó, um homem temente a Deus. Então, está aí uma referência do Antigo Testamento, que a maioria dos estudiosos concordam que era comemoração de aniversário, a expressão cada um por sua vez. Mas vamos para o Novo Testamento, Lucas, no primeiro capítulo, versículos 13 e 14. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Olha aí, o nascimento de João Batista, alegria, comemoração no dia do nascimento de João Batista. Então fica registrado. Mas será que só tem esse evento de comemoração, de aniversário, de nascimento registrado na Bíblia? Vamos ver o próximo? Lucas, no capítulo 2, versículos 13 e 14. E, no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Ora, esse texto está falando do dia glorioso, maravilhoso, que foi o dia do nascimento de Jesus. Então, eu repito, nós não comemoramos o dia, nós comemoramos o acontecimento, este acontecimento maravilhoso do nosso Deus Salvador, do nascimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. E é por isso que eu sempre digo nas minhas aulas sobre as testemunhas de Jeová, uma frase que eu aprendi com o meu pastor: não existe no mundo uma pessoa sequer que tornou-se testemunha de Jeová só lendo a Bíblia. Porque não tem essa religião na Bíblia. Porém, nós encontramos no mundo milhares e milhares de pessoas que tiveram um encontro com Cristo só lendo a Bíblia. E a minha família é uma delas. O meu pai teve um encontro com Cristo, a minha mãe teve um encontro com Cristo, só lendo a palavra de Deus. Então, está aí essa aula de hoje para você entender por que as testemunhas de Jeová não comemoram nem o nascimento do Senhor e nem aniversário. Mas está aí mostrado biblicamente. Aliás, como eu disse, as próprias testemunhas de Jeová concordam que não tem nenhuma proibição na Bíblia de comemorar aniversário. As citações dela não têm fundamentação alguma bíblica. Até porque, repito, Faraó não temia Deus, era um homem ímpio. E Herodes, da mesma forma, não tinha compromisso com Deus. Então não tem nada a ver. E se é para citar texto por inferência, eu citei Jó, o nascimento de João Batista e o nascimento de Jesus. Nos 3 casos, nós encontramos comemoração de aniversário e
do nascimento de João Batista e do nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não esquece de dar o seu joinha aí para animar o professor. Vou deixar aí na descrição o link do nosso canal. Copie o link, envie o link para os seus amigos. Se você tem um amigo ou uma amiga testemunha de Jeová, envie esse vídeo. Talvez ela não saiba que as testemunhas de Jeová já comemoraram o Natal. A última comemoração, como eu mostrei na foto, ocorreu em 1926. Até aquela data não havia nenhum problema em comemorar o Natal. Inclusive, aquela foto é da liderança das testemunhas de Jeová. Vou deixar aí também na descrição o link do nosso site, www.icp.com.br. Vale a pena fazer uma visitinha. Tô indo embora. Forte abraço e fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.